Sejam bem-vindos de regresso ao 2º Congresso das Marcas. Para comentar a intervenção de Augusto Mateus e debater o amplo tema da disrupção, temos um painel constituído por Jorge de Melo, CEO da Sovena, Cláudia Lourenço, Country Manager da Procter & Gamble, João Potier, CEO da Mundi Arroz e João Partidário, Diretor Comercial da Nestlé. Joana Petis, diretora do Dinheiro Vivo, vai moderar a conversa. Ai, Jesus! Temos ali um acidente. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Ainda há gente a entrar na sala, mas acho que já podemos ir arrancando com a nossa conversa. Vamos então dar início ao primeiro painel desta manhã, depois da apresentação fantástica do professor Augusto Mateus. Eu sinto-me aqui um bocadinho fragilizada a falar de disrupção. Estou um bocadinho fora de pé agora. Acho que estamos todos, não é? Acho que é geral. Mas é disso mesmo que vamos falar de disrupção neste 2º Congresso das Marcas e da sua importância precisamente para o funcionamento das empresas neste universo do grande consumo, com as pressões inflacionistas de que já ouvimos falar, com as mudanças que nos trouxe a pandemia, que nos obrigaram a agir, a transformar-nos, mas eventualmente ainda não nos transformámos o suficiente, como aliás ouvimos já esta manhã. E no fundo isto não passa por sobreviver, passa por recriarmos-nos, por estarmos sempre à frente, estarmos sempre a decidir hoje aquilo que vamos fazer amanhã. As decisões perduram, como disse o professor, e sobretudo nesta conjuntura particularmente desafiante, é preciso olhar cada vez mais adiante. Eu, Jorge, vou começar por si, e vou começar por uma questão muito específica que acho que fez as primeiras notícias que nos fizeram despertar para este problema da inflação, que foi os óleos alimentares. De repente, os preços dispararam, o óleo alimentar estava mais caro do que o azeite. Isto é uma oportunidade para a Sovena. Foi um momento em que a Sovena pensou, bom, há aqui um nicho de mercado, não só para, lá está, para criarmos uma oportunidade para ter uma sociedade mais saudável também, ao mesmo tempo que criamos negócio, que vamos ao encontro daquilo que é melhor para todos crescermos, para todos ficarmos melhores e incluindo, obviamente, a empresa e o setor do azeite. Muito bem. Bom dia, agradeço o convite da Centromarca e é uma felicidade ver esta plateia tão cheia e tão interessada. Primeiro dizer que os óleos também podem ser saudáveis, depende do consumo que lhe damos e da forma como os usamos. Realmente nós estivemos no centro da tempestade perfeita. Só para terem uma ideia, 85% das exportações mundiais de óleo de girassol vêm de 2 países, a Rússia e a Ucrânia. Correu bem, portanto. E no dia 24 de fevereiro fomos impactados de forma muito forte por essa tempestade perfeita. Vendo primeiro na perspectiva dos óleos e depois muito rapidamente na oportunidade no azeite, nós reagimos rápido e o que a Joana referiu de reação foi muito importante e foi determinante na forma como nos conseguimos abastecer no mercado. Ir à procura de outras origens, Argentina, França, potenciar a nova colheita, por exemplo, em Espanha, que tem condições para o fazer, e aí tivemos que ser muito ágeis. Confesso que não olhámos muito a preço, ao que nos estava a ser pedido para comprar relativamente ao produto, e por isso depois esse impacto que tivemos negativo de algum desconhecimento de como é que são formados os preços, e que não somos nós que determinamos no retalho, mas com certeza que o preço que nós passamos também para o retalho foi um preço que já refletiu o que é que eram as condições de mercado de um produto que tinha mais que dobrado de preço em poucos dias, e fomos muito atacados nas redes sociais, então tivemos que gerir uma situação complicada. Há questões, por exemplo, em Portugal o IVA do óleo de girassol é 23%,
ou seja, quando fomos comparados com o preço do óleo no Luxemburgo, que tinha sido um preço ou que o produto tinha sido comprado em outubro do ano passado, portanto nada a ver com os preços atuais, o IVA do óleo de girassol no Luxemburgo é 3%. Portanto há um beneficiário desta inflação que é o Estado. O Estado, por cada euro que incrementamos de preço no óleo, ganha mais 23 cêntimos. Mas fomos muito rápidos a reagir, não só na procura dos óleos, mas também na procura de alternativas ao óleo de girassol. Existe em alternativas o óleo de colza, o óleo de soja, que também é consumido aqui em Portugal, mas em alguns mercados também começamos a vender mais azeite, sobretudo numa primeira fase azeite a granel para a indústria das conservas, por exemplo, que tinha necessidade de ter um produto alimentar. Relativamente à questão estrutural de longo prazo, se isto é um passo para haver um maior consumo de azeite, sempre que este gap de preço é mais estreito, há uma transferência de consumo para o azeite. E nós realmente também nos batemos por isso, para que o azeite seja mais consumido, e acho que podem haver condições face a estes desenvolvimentos, por outras razões também de saúde, etc., mas para haver um maior consumo de azeite. Porque o azeite é necessariamente mais valorizado e, portanto, as pessoas, se a diferença não é tão grande, vai de facto provocar mudanças de consumo e mudanças na sociedade. Exatamente, e porque nós no azeite não estamos tão dependentes de fora, também do exterior, em termos de compra, e por isso podemos... Que é também uma oportunidade para o país. É uma oportunidade. E é também uma oportunidade para o Estado, que com a inflação acaba por fazer também mais dinheiro. Em impostos. Cláudia, o contributo das empresas e das marcas para contornar as disrupções a que temos assistido nas cadeias de abastecimento também tem de ser determinante. Como é que uma marca consegue comunicar e consegue adaptar-se por um lado e depois consegue comunicar estes problemas que vive e chegar melhor e com maior eficiência e maior eficácia ao consumidor? Joana, obrigada. Bom dia a todos. Espero que estejam bem, espero mesmo que estejam bem, não é? Que estamos aqui até todos. Porque se não tiverem bem, ficamos todos com Covid. Espero mesmo. Agradecer também o convite à Centromarca, já vou obviamente responder, e também fazer uma pequena piada, porque acho que ter um painel onde há uma Joana, um João, um Jorge e outro João, peço desculpa, o meu nome não começa por J. Disrupção, tá? Portanto, olha que bonito que era se eu me chamasse Júlia, não é? Mas não. E sinceramente acho que é assim que, também com este humor, que nós devemos encarar tudo o que estamos a viver. Quando cheguei de manhã, tive a oportunidade de conversar com o Nuno e comentei-lhe, nós não escolhemos viver estes momentos, mas podemos escolher como os vivemos. E isso também se adapta à questão que a Joana coloca. Nós nunca previmos viver nesta disrupção, não é? Tudo acontece. A escassez e dificuldade nas matérias-primas, escassez e dificuldade nos meios de transporte para depois movimentar não só as matérias-primas como os produtos acabados, não é? Não escolhemos, mas podemos inventar também novas maneiras de ultrapassar estas situações. Nós, pessoalmente, até estamos a fazer 2 testes, um nos Estados Unidos e um em Inglaterra. Somos uma empresa de produtos de grande consumo, mas resolvemos comprar caminhões e passar a empregar uma categoria profissional que não tínhamos ainda, que era motoristas, para conseguirmos entender melhor. Trouxeram para dentro de casa Exato. Portanto, estamos a experimentar, Joana, e portanto, não que o consumidor veja diretamente, aliás, quando, não é, há 2 anos atrás começámos a pandemia, ainda nos apercebemos mais quão importante é o papel que todos nós temos, quando temos o Governo, através da Centromarca, a contactar-nos e a dizer estão capazes de assegurar os produtos base. Não pode faltar lexívia, não pode faltar fraldas, não pode faltar produtos de higiene feminina. E nós, sim, estamos capazes, mas depois tivemos que resolver o desafio, como é natural. Mas isso foi o que aconteceu para trás. E para a frente, o que é determinante que as marcas façam, ou que as empresas façam, para responder a desafios que ainda nem sequer conhecem? Eu acho que temos que alterar os nossos paradigmas, não é? Estamos habituados a ver a realidade com determinados óculos, eu em particular, não é? Mas temos que saber olhar com outras lentes. Por exemplo, todos olhávamos para a eficiência como ter estoques reduzidos. Se calhar já não olhamos para a eficiência só nessa dimensão e estamos a equacionar aquilo que são os níveis de inventário. Nós e com os clientes, não é? Os modelos just in time.
são absolutamente seguros num contexto de incerteza? Provavelmente não, e provavelmente temos que os alterar. Portanto, estamos à procura de alterações na nossa casa e estamos, como sempre, a fazer parcerias para encontrar novas soluções junto dos intervenientes que connosco fazem este ecossistema. Numa outra área que também foi particularmente impactada, sobretudo pela guerra da Rússia na Ucrânia, os cereais, como é que foi de um momento para o outro ter de lidar com a falta de tudo, porque acabaram as importações desses países, e adaptar-se a ter de responder, que é o que vamos ter de fazer daqui para a frente. Portanto, isto foi num primeiro momento foi a reação, mas como é que será a adaptação de ter de responder cada vez mais depressa e cada vez mais perto aos consumidores que estão aqui, que estão em Portugal, que estão na Europa, a esta necessidade de os abastecer com os cereais que deixaram de chegar de outros sítios? Vamos cá ver. Antes de mais, bom dia a todos e os meus agradecimentos também ao Nuno Fernandes Tomás e ao Pedro Pimentel pelo convite que me fizeram para estar aqui e contribuir de alguma forma para a compreensão deste assunto dos cereais. Esta crise dos cereais que hoje se fala não é nova. Começou em 2005, quando a União Europeia resolveu tomar uma medida muito popular, muito bonita, do ponto de vista político, do ponto de vista social, que é o acordo Everything But Arms, e que significava que os países menos desenvolvidos podiam começar a exportar sem que fossem sujeitos a tarifas aduaneiras para a Europa, e isso abriu que países da Ásia, que por questões de produtividade e de mais baixos custos de produção, todos nós sabemos o que são, e essa questão ética não se levantou tanto na altura, passaram a poder colocar grande parte da produção agrícola em toda a Europa. E a verdade é que ao longo destes últimos anos, em todo o setor dos cereais, mas principalmente, e eu vou falar pelo aquilo que me toca principalmente, que é o arroz, assistimos a uma entrada cada vez maior em toda a Europa de arroz importado, produzido principalmente em países do Sudeste Asiático, nomeadamente Mianmar, Camboja e Vietnã, que entravam já elaborados, portanto, sem serem sujeitos a tarifas aduaneiras, e que, portanto, taparam parte da produção europeia. É certo que Portugal, desde sempre, nunca produziu mais, tem uma taxa de abastecimento interno que ronda aos 50% das nossas necessidades. Portanto, historicamente, sempre se importou 50% do arroz que consumimos, sendo que o consumo é mais ou menos estável desde os últimos 30, 40 anos. Em 2007, se nós estivermos recordados, houve a grande crise de falta de cereais em todo o mundo, e principalmente no arroz, e levou aí a fenómenos, e já se falava na altura de disrupção, e levou a faltas graves de abastecimento de cereais, e principalmente de arroz, em toda a Europa. E eu lembro-me que, por esta altura, de 2008, houve uma subida brutal de preços. Salvo erro, na altura, houve subidas na casa dos 35% em todos os cereais e no arroz. E, a certa altura, a indústria não tinha arroz. Tinha o arroz da produção nacional, que era consumido, mas depois toda a parte de importação não havia. Foi um fenómeno que demorou 3, 4 meses a resolver, porque também entramos em contraciclo, e enquanto que a nossa produção agrícola... Mas agora não demorará 3 ou 4 meses a resolver, não é? É uma mudança total de paradigma. A nossa produção agrícola está a ser semeada agora e colhe-se em setembro, outubro, novembro, e daí há esse interregno, porque se na outra parte do planeta não havia arroz para nos substituir, levou a esses fenómenos. Esta situação que hoje se verifica é mais grave, porque há arroz, os cereais em todo o mundo não há falta, hoje até há excedentes de produção, estão alocados em outras partes e a dificuldade é chegar lá. Hoje, a grande parte dos problemas que se assiste são problemas de logística. E são as tais decisões de tomarmos opções, quando comprar, como comprar e que quantidades comprar. Aquela lógica que falava de estoques reduzidos e essas coisas todas, um pouco como aquela lógica do automóvel, primeiro produz o automóvel, primeiro vende-se o automóvel e produz a produção agrícola não dá. Primeiro tem de se produzir e nós temos de o ter disponível para o vender. Mas a questão é essa, é assim, basicamente hoje a questão é como aceder e a que custos.
Esse é o grande problema. Na produção interna, assistimos, por virtude do aumento de vários custos, nomeadamente da eletricidade, do gasóleo, dos adubos principalmente e dos produtos fitofarmacêuticos, a produção agrícola de arroz, que está a ser semeada nesta altura, não se afigura nada fácil para o próximo ano e os preços também não se afiguram nada fáceis. A par de uma outra situação, que é uma coisa que nos afeta a todos e a todo mundo, que decorre das alterações climatéricas e que é a falta de água. E aí o grande problema da nossa agricultura é a questão da sustentabilidade, baseada desde logo nas práticas agrícolas, na água, e depois perceber como com poucos recursos consegue produzir o máximo possível para otimizar economicamente essas produções. Até porque nós temos um outro problema a acrescentar a isto, isso ainda da conjuntura atual, isso ainda da conjuntura europeia, que é exatamente ao contrário do que acontece em África, do que acontece na Ásia, onde há população a crescer e, portanto, as necessidades de alimentação serão muitíssimo maiores, serão multiplicadas nos próximos anos, porque não só a população está a crescer em número, como em poder de compra. Haverá capacidade, ou já estão a ser pensadas formas de adaptar essa capacidade e sem perder este relacionamento com os clientes, este fator marca, este fator qualidade, que no fundo é um bocadinho uma relação de confiança, não é? Que existe com as pessoas a quem vendemos. Sim, isso aí depois joga claramente no nosso mercado interno. Nós, primeiro que tudo, temos que pensar no nosso mercado interno, sendo que o abastecimento mundial do arroz está garantido. Pronto, é o produto base da alimentação humana e está garantido. Aqui em Portugal, o problema todo tem a ver depois na relação das marcas de distribuição e nos equilíbrios que tem de haver, nomeadamente pela componente de preço. É certo, porque uma coisa para as pessoas perceberem, nós temos uma taxa de autoabastecimento de 50%, mas do arroz que se produz em Portugal só cá fica 20%. Todo o resto, e para bem da indústria e de todo o setor, conseguimos arranjar um fenómeno de exportação em que o nosso produto nacional é muito mais valorizado no estrangeiro do que em Portugal e, portanto, nós estamos muito dependentes de arroz de mais qualidade que temos de importar para substituir o produto de alta qualidade que nós temos. É por questões gastronómicas, é por essas coisas. Mas posso lhe dizer que é uma coisa que é muito curiosa. Apesar de ter uma cota cada vez mais reduzida, porque crescem outras, e falamos do arroz carolino, é a única variedade de arroz, ou o único tipo comercial de arroz, em que na repartição das vendas, o peso das marcas de fabricante, e são 4 ou 5, é superior ao peso das marcas próprias. Em todos os outros arrozes, há taxas de 40%, 60%, 80%, no carolino é essa exatamente os 40%. E já vamos Portanto, falar há uma também aqui de inversão marcas próprias. por causa das marcas e da qualidade. E já vamos falar disso. Agora queria falar aqui, colocar aqui uma questão ao João, que tem precisamente a ver com estas questões da sustentabilidade, que é mais uma areiazinha, que não é areiazinha de tudo, não é uma peça fundamental na máquina produtiva, na maneira de repensar, como as marcas todas tiveram de se repensar, a par da digitalização, há esta parte das questões climáticas, que não só são uma exigência para todos nós a nível do planeta e dos objetivos que temos para cumprir muito rapidamente, como são uma exigência também neste momento, enquanto resposta a todas estas crises com que estamos a lidar, porque quanto mais perto tivermos a produção e todos os fatores de produção, quanto mais controlarmos os custos de energia, quanto mais controlarmos o processo de distribuição, melhores processos, mais eficientes, mais amigos do ambiente também conseguimos criar. Esta é uma questão que a Nestlé também tem endereçado muito. Quer-nos falar um pouco sobre isso? E tem, bom dia a todos, e tem compromissos muito sólidos ao nível da sustentabilidade até 2025, uma transformação completa, por exemplo, do material de embalagem. Que é outro problema com que estão a lidar as empresas. Com que estamos a lidar neste momento. E a sustentabilidade é um tema que não é de alguém, é de todos nós, porque o próprio consumidor hoje decide com base nos compromissos de sustentabilidade das companhias. Ou seja, todos nós, incluindo o consumidor, estamos neste jogo de transformar este planeta num local melhor para se estar, para se viver e para nos relacionarmos, porque não há outra forma. Esse compromisso da Nestlé naturalmente será para o mundo inteiro, mas
nós estamos a falar, e falamos muito de sustentabilidade e bem de transformação para processos de produção e de distribuição e de compra, sermos mais sustentáveis, não de sermos tão consumistas, falamos em economia circular, falamos em todas estas questões, em energia verde, mas estamos sempre muito focados no mundo ocidental. O que é que está a acontecer ao mesmo tempo? Aliás, com o que está a acontecer ao mesmo tempo em países como a China, como a Índia, em que ainda agora foram aprovadas construções de novas centrais a carvão, até que ponto é que isto que nós estamos a fazer aqui chega ou tem de ser mais incentivado a fazer mais lá fora precisamente para levar essa evolução? Nós temos noção da escala que temos aqui, quando diz aqui em Portugal, nós somos um país que à escala global não se pode aliar da responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade. A Nestlé... Mas a nossa responsabilidade é só connosco? Não. Nós temos, por exemplo, fábricas que exportam. Nós temos exportação de produtos, exportamos cafés, exportamos cereais, produtos acabados. Então, a nossa responsabilidade está aí. Também englobamos. Somos uma empresa global, com compromissos globais de sustentabilidade. Ao nível da produção, temos, por exemplo, acordos, estamos a fortalecer muito os acordos com produtores locais de cereais. Queremos ter produção local e falamos muito dos óleos. A Ucrânia é um produtor mundial de cereais muito importante, creio que o quinto no mundo, ou seja, tudo o que nós temos que fazer, a economia circular, o packaging mais sustentável, os compromissos que temos de packaging 100% reciclável até 2025, são tudo compromissos feitos à luz dos nossos compromissos globais, mas com muitas iniciativas locais. Tocou num ponto importante que é o consumo. Nós, há 2 anos, fizemos uma campanha corporativa com a marca Nestlé, com um conceito muito simples e educacional, que era ler o rótulo. Ensinar as pessoas a ler o rótulo, porque por trás do rótulo, da informação nutricional, das quantidades, das porções, também há sustentabilidade. Nós sabemos consumir os produtos, também é uma forma de trabalharmos a sustentabilidade. E as embalagens também têm sido um problema. Aliás, agora não há produção de champanhe neste momento porque não há garrafas para engarrafar o champanhe, não há as tampas para pôr nas garrafas, não há os rótulos, não há uma série de coisas. Vocês têm sofrido também isso e têm, ao trazer esses processos também para dentro da empresa? Eu diria que relativamente o tema do material de embalagem é muito similar à matéria-prima que transformamos. Muito também impactado pela logística e o acesso ao material de embalagem. Eu diria que nós atuamos nesse campo em 2 vertentes. Antecipação na relação de colaboração com os nossos fornecedores de embalagem, antecipando as tendências, os volumes, onde é que estava a disrupção na cadeia, e depois no campo da agilidade, trabalhando muito a nossa rede de fábricas, o nosso network. Nós temos fábricas a nível global, muita produção na Europa e temos 2 fábricas em Portugal. E através deste network de fábricas, trabalhamos num sistema de fábrica espelho para conseguir mitigar riscos de escassez. Claro que, obviamente, no tema da antecipação, tivemos que assumir, como o João também comentava aqui, alguma antecipação de estocagem, algum capital investido em estoque, exatamente de material de embalagem, exatamente para fazer face às disrupções da cadeia. Jorge, o azeite, voltando aqui ao seu setor, o azeite português enquanto marca durante muitos anos foi muito maltratado. Esta é também uma oportunidade para nos afirmarmos enquanto o azeite enquanto marca Portugal, deixar de vender a granel para ser depois misturado com outros que depois são vendidos enquanto marca, e aqui afirmar-nos não só o produto, como o país, como esta economia, aquilo que se faz aqui enquanto marca de qualidade, trazer mais-valia
para o país e para a nossa economia, para os nossos consumidores também? Eu acredito que sim e acho que temos feito esse caminho. Ou seja, eu por vezes neste tipo de eventos ouço algumas apresentações em que comparam o azeite português com o italiano e dizem que o azeite italiano é vendido a 10 vezes o preço do azeite português. Não é? Que é um manifesto exagero. É um manifesto exagero. Tem algum premium, mas esse premium tem vindo a ser reduzido e também é preciso lembrar que os italianos têm trabalhado muito esta parte da alimentação e da marca Itália já de há 100 anos para cá, muito também pela imigração que tiveram em alguns destinos. Nós, Portugal, temos feito um ótimo trabalho recentemente. Portugal é, aliás, desde o ano passado, ou há 2 anos, um exportador de azeite face aos anos anteriores em que era importador. Também sou algo cético quando se diz devemos ir só para o embalado porque o granel não é valorizado. Isso não é verdade. O azeite português, também pelas características de estarmos na ponta mais ocidental da Europa, é o primeiro azeite, é um azeite fresco e por isso o azeite a granel que é vendido de Portugal é um azeite que tem um prémio importante face ao azeite espanhol, por exemplo. E há ocasiões em que tem algum sentido. Agora, o nosso foco é no azeite embalado. E eu dou aqui um exemplo, a marca Andorinha, que nós vendemos no Brasil, não vendemos em Portugal, mas vendemos no Brasil. Nós comprámos a marca em 2004 e vendia cerca de 2 milhões de litros. E hoje em dia vendemos mais de 25 milhões de litros só no Brasil nessa marca. Vendemos mais do que a Oliveira da Serra em Portugal, embora depois a Oliveira da Serra... Também é um mercado bastante maior, não é? É um mercado, agora, com um consumo per capita ainda muito incipiente face ao que é o consumo português. Consome-se 250 mil litros per capita no Brasil e aqui em Portugal 7, 8. Se nós conseguirmos dobrar esses 250 para 500 mililitros, já estamos aqui a falar de dimensões muito relevantes. Portanto, o caminho é continuar a promover Portugal, não através de iniciativas, se calhar vamos promover a marca Portugal, que depois também se dispersa um bocadinho, mas pelo trabalho que as empresas e as associações possam fazer nesse sentido e acho que há potencial para valorizarmos a marca. Há também aqui uma oportunidade através do turismo, porque com todo o turismo que temos tido e com novos mercados, nomeadamente o mercado americano, que tem descoberto Portugal nos últimos anos e necessariamente descobre também a gastronomia portuguesa, e isso também é uma oportunidade para o azeite português. É manifesto, ou seja, os turistas que aqui vêm são surpreendidos. Nós, antes da pandemia, lançámos uma loja Oliveira da Serra que tinha como objetivo, mais do que o negócio per se, era dar a conhecer o azeite, e a loja estava na baixa, mas sobretudo ter esse efeito, ou seja, que os turistas começassem a ligar Portugal ao azeite, à nossa marca, e dessa forma também que pudesse ser, não de uma forma imediata, mas que se construísse algo estrutural relativamente a Portugal e ao azeite. João Poitier, esta abertura a novos mercados também é uma possibilidade que devemos explorar também nesta parte dos cereais, nomeadamente no arroz? Sim. E que também pode ser feita a boleia destes novos movimentos que se fazem aqui. E falo do turismo, desculpe interrompê-lo, falo do turismo, mas também, por exemplo, dos nómadas digitais, não é? Que vêm aqui, estão aqui, vivem aqui durante 1 ano, 2 anos, e depois voltam para o seu país, mas levam sempre qualquer coisa de nós, não é? Bem, o setor teve de se reinventar em 2011, 2012, exatamente por causa do excesso de produção nacional que a certa altura não eram consumidos em Portugal e nos causavam a todo o setor um grande constrangimento. E aí foram criadas, por exemplo, a maior parte das pessoas não sabe, o maior importador líquido de arroz de Portugal hoje em dia é a Jordânia. Portugal exporta cerca de 35% do arroz que exporta é para a Jordânia, para o mercado que paga um determinado tipo de arroz, que é produzido aqui com grande qualidade e que depois ela é muito bem acolhida e que de certa forma serve para equilibrar. Por outro lado, o arroz também é um produto que é isento de glúten e que portanto tem outras aplicações industriais que não só diretamente para a indústria alimentar direta, para o nosso prato, serve para a indústria cereais de pequenos almoços e essas coisas todas, exatamente, e para farinhas, e na indústria de panificação, exatamente porque tornam não ter glúten, tornam um produto mais apto para um consumo mais generalizado. Mas Portugal teve de se reinventar nesse consumo. E depois vivemos nessa dicotomia que é comprar e produzir agora, com alta qualidade, para daqui a 6 meses estarmos a fazer os contratos e conseguimos vender. Obviamente,
mais do que tudo e do que a marca Portugal, porque já começa a haver, mais do que o Carolino, é mais a marca arroz português, e que isso dentro do setor também já começa a ser debatido. Portugal, nós temos um mercado de consumo que tem de ser mudado para não haver tanta dependência do exterior, e mais do que, se nós não somos autossuficientes e estamos a importar, penso que a produção nacional tem de ser cada vez mais consumida em Portugal. Apesar da exportação nos ajudar muito à indústria, até em termos de remuneração, mas penso que o caminho é conseguirmos alterar o paradigma do Isso consumo passa em muito Portugal. pela afirmação das marcas também. Exatamente. Mais a mais, numa variedade que eu, como referi, a predominância das marcas de fabricante é muito superior à predominância das marcas próprias. Ao contrário dos importados, em que a grande percentagem de vendas dos importados são nas marcas próprias. Portanto, aí é o caminho da marca e da produção nacional. É difícil, pois há tudo uma questão de preços, há tudo uma questão, mas a mensagem passa pela qualidade, mais do que tudo. Porque é paradoxal. Nós, de toda a produção que temos, ficar cá 20% a 25% e o resto é de ir para o estrangeiro, e nós temos de ir comprar lá fora o produto para o vendermos em Portugal. É um paradoxo. Cláudia, o João já falou aqui por 2 vezes desta questão das marcas próprias, e eu vou-lhe lançar aqui um desafio. Houve aqui algum efeito durante esta pandemia e durante todas estas adaptações que tivemos nos tempos mais recentes? Houve uma adaptação do consumidor, passou a consumir-se menos marcas próprias, mais marcas próprias? Qual é que foi este movimento e como é que as marcas podem tirar partido disto ou podem ser prejudicadas ou beneficiadas por este movimento? Obrigada, Joana. Calhou uma pergunta com a fava, não é? Pronto. É que será alguém. Agradeço. A culpa foi do João. Esteve a provocar. Eu vi. Não, obrigada. Marcas são marcas, não é? E as marcas, umas são fabricadas por uns fornecedores e outras são por outros. E o que nós temos que fazer é, em todo o caso, ter sempre o consumidor no centro. E vamos ter alguns que vão ter escolhas e preferências por determinadas marcas e por outras. Obviamente, e não vou fugir à questão de maneira nenhuma, estamos a viver um ambiente que tem inflação e estamos a viver um ambiente em que as marcas dos distribuidores estão a ganhar cota. É verdade. Não significa que as marcas dos fabricantes não estejam também. Depende dos fabricantes. Sim. Porquê? Depende da relevância, do produto. Exatamente, da relevância e da proximidade que nós temos na resposta ao consumidor. Nós, em particular, na Procter & Gamble, desde sempre, não é? Para nós o nosso chefe é mesmo o boss, não é? É o consumidor, e continuamos a ouvi-lo e a procurar responder às necessidades. Neste momento, a necessidade de valor é uma necessidade que fala alto. É, sim, senhora, e nós queremos e vamos continuar a olhar para valor de uma forma muito abrangente. É dar valor aos consumidores e se calhar também descanso se a fralda Dodot durar a noite toda, não é? E tiver mais absorção. E é aí que estamos a trabalhar, e, portanto, continuaremos a trazer inovação nesse sentido. É dar valor aos consumidores, se fere, conseguir lavar de forma mais eficiente e mais rápida, e, portanto, temos poupança energética, temos poupança de água, um recurso que já foi aqui falado, não é? E é tão escasso, e de tempo e de trabalho, não é? É dar valor aos consumidores se ele tiver melhor performance, E, portanto, nós continuaremos a fazer aquilo que é a essência do nosso trabalho, não é? Que é servir os consumidores, neste momento e sempre, os que precisam e que querem valor e os outros que vão querer continuar a evoluir, não é? Nas suas utilizações de produto. Mas as marcas próprias também têm vindo a evoluir, não é? Claro. Portanto, se calhar, de repente, já não é preciso uma embalagem inteira para lavar a louça, mas se calhar são só 2 gotas. Como é que as marcas conseguem estar sempre à frente? É preciso estar em constante... Tem toda a razão, por isso é que eu disse, marcas são marcas. Marcas são marcas e entre nós havemos de saber e ver quem consegue chegar melhor aos consumidores. Não há um universo de umas marcas e de outras marcas. E há uma valorização emocional? De ambas. De ambas. Sim, por isso é que eu acho que não há uma fórmula para umas e para outras. Há uma fórmula de chegar ao consumidor e umas e outras encontram o seu caminho. Para já, no nosso caso, tem funcionado. João, e como é que a capacidade de inovação é impactada por tudo isto? Ou seja, nós temos uma série de crises, temos que olhar para o que está a acontecer hoje, para como é que mudamos aquilo que sempre fizemos, para a transformação energética, para a transformação digital, para a transformação ambiental, e no meio disto tudo temos de continuar a investir. Aliás, temos cada vez mais de investir em inovação, até porque a inovação é uma peça essencial em todas estas revoluções que estamos a viver, com custos mais apertados, com cadeias de produção e de abastecimento estranguladas.
A inovação é mais importante hoje do que nunca e é a maneira mais rápida de chegar mais à frente, mais bem posicionado? A inovação tem que estar sempre à frente de qualquer crise ou de qualquer conjuntura. Não há para as marcas, e pegando aqui um pouco, indo um bocadinho atrás, uma pergunta muito querida, a relação das marcas e as marcas da distribuição. Nós não nos podemos esquecer, numa conjuntura em que o custo e o preço ditam. Há 2 dias vi um estudo que correu, um estudo chamado Post-Pandemic Society, que correu em 10 países, com 3.000 entrevistas. O que é que saía com uma grande preocupação do consumidor? Pandemia, isto é de fevereiro de 2022. Pandemia e a economia, a perda de capacidade. Por isso, o consumidor hoje, muita da sua decisão agora já não, é agora já tem outras preocupações. pelo custo. Agora seria a inflação, certamente. A inflação, Custos de exatamente, energia. depois o impacto que tem na carteira, no rendimento disponível para comprar os nossos produtos. Mas nós não nos podemos esquecer nunca de que há uma grande diferença entre um produto e uma marca. Porque um produto, um valor tangível de um produto e de uma marca pode ser o custo, mas há valores intangíveis de uma marca que nós nunca nos vamos poder esquecer e nunca podemos pôr em segundo plano, porque isso faz parte da diferença do custo entre uma marca própria e uma marca de fornecedor, que tem todo um capital de inovação por trás e que obviamente tem um benefício completamente diferente se quisermos, como dizia o professor Augusto Mateus, que a economia comece nas necessidades. Vemos o consumidor, tem determinadas necessidades e depois como é que atacamos estas necessidades. Obviamente, para nós, voltando ao tema, a inovação tem que superar todas estas ondas, porque não há forma. Porque a inovação, uma marca... Mas a inovação tem que adivinhar aquilo que o consumidor vai precisar a seguir, não é? Exatamente. Nós, quando dizemos que a economia começa na necessidade, estamos a olhar, e hoje a informação é enorme, disponível, não é? Para percebermos qual é que é a tendência e o que é que o consumidor quer, porque o consumidor tem as suas aspirações, necessidades, e temos que perceber mudanças de consumo. Mas nem sempre o que as marcas querem ou o que as marcas precisam e o que os consumidores querem e precisam é a mesma coisa. Por exemplo, o consumidor neste momento quer os combustíveis mais baratos, não é? Então nós queremos fazer uma transformação rumo a um ambiente mais sustentável, não é? Quanto aos combustíveis, pode ficar para o próximo congresso, mas o combustível é um fator que está a impactar muito a estrutura de custos, que depois acaba por impactar a nossa capacidade ou não de direcionar o nosso capital e o nosso investimento de novo para a inovação, como perguntava, ou se temos que pôr um freio neste momento e esperar por melhores tempos. A Nestlé todos os anos lança imensa inovação no mercado, imensa, porque a inovação, o mais importante na inovação neste momento é ser inovação relevante para o consumidor. Porque se for inovação relevante para o consumidor, debaixo de uma marca com a qual ele se identifica, a inovação tem sucesso. Um ponto muito importante é termos os nossos parceiros da distribuição a darem espaço à nossa inovação. Senão fica tudo no armazém. Porque senão estamos a investir à luz de uma necessidade de um consumidor e depois os nossos parceiros da distribuição não estão connosco ao nosso lado. Isso é algo que é um desafio que eu lanço aqui. A inovação é muito, muito importante para criar valor na cadeia, mas temos de estar todos juntos em torno desta questão. A inovação requer também pessoas, que é talvez o maior problema, pelo menos o mais estrutural, que nós enfrentamos neste momento. Como é que e esta pergunta na verdade é para todos, como é que têm estado a lidar, começo por si Jorge, com esta crise brutal de recursos humanos? Temos das gerações mais preparadas, mas é talvez a menor geração, temos uma crise demográfica gigante, não temos pessoas suficientes a chegar, temos muita gente a sair e já temos até pessoas que não saem, mas não estão a trabalhar cá dentro. Eu dou se calhar um exemplo nos Estados Unidos. Nós temos 2 unidades fabris nos Estados Unidos e compramos há 3 anos uma empresa com 5 caminhões, tal como a experiência que estão a fazer por isso, porque a logística era complicada e temos os caminhões, temos a empresa, faltam-nos 2 condutores.
E sabem quanto é que um motorista de pesados nos Estados Unidos pode ganhar? $100.000 por ano. E não encontramos. Querem fazer viagens de 1 dia, 2 dias, mais do que isso, não. E, portanto, é uma realidade nova, temos que nos adaptar. Em termos de teletrabalho já nos adaptamos, em termos dos benefícios que damos às nossas pessoas, mas temos que procurar ser aí muito assertivos. João, como é que se lida com a crise dos recursos humanos? Não é nada fácil. Mesmo nós trabalhamos um produto que vai diretamente da terra para a mesa dos consumidores, como nós costumamos dizer, e tem de ser pessoas da terra que sintam até aquela atividade de um agente de cereais, porque para além do processo tecnológico que existe e está muito evoluído, também tem uma componente artesanal. E depois, hoje em dia, a maior parte das indústrias não são atrativas. As pessoas acham que trabalhar na indústria já não é aquilo que almejavam há 20, 30, 40, 50 anos, talvez fosse. Hoje em dia, as pessoas olham mais numa perspectiva de serviços, bem que a transformação também é um serviço. E, portanto, não é fácil. Posso dar só um título de exemplo. Eu, se quiser substituir uma pessoa daqui a 3 anos, e já tenho esses problemas na fábrica, ando já a começar a preparar, a procurar e preparar, e posso dizer que de 5 que admiti, ficaram 2. Porque os outros 3 saíram voluntariamente, porque diziam que não querem, não gostam e não lhes apetece. Cláudia, em 10 segundos, ir buscá-los à universidade ou mesmo à escola secundária ou cativá-los lá, já é uma possibilidade recomendável? Nós vamos sempre à universidade, mas eu vou usar a expressão ao contrário. O melhor são as pessoas, não sou o pior, sou mesmo o melhor. E acho que, felizmente, vamos conseguir evoluir enquanto sociedade para os caminhões se conduzirem sozinhos, para os armazéns, como já vemos hoje, que são, se calhar, tarefas Vamos pesadas. libertar as pessoas para as tarefas que interessam. Exato. Vamos então pôr a nossa massa cinzenta para a parte da automação e da robótica nas tarefas que não são desejáveis, e vamos continuar a valorizar as pessoas, a dar-lhes trabalhos flexíveis e a fazê-las realizadas, porque eu também quero que isso me aconteça a mim e aos meus filhos. João, muito rapidamente, esta é a solução, é tirarmos as pessoas de onde elas não precisam de estar e dar-lhes mais valor, precisamente, tendo-as nos sítios onde são necessárias? As tais competências que há pouco falávamos. Falava o professor Augusto Mateus também. Nós competências para sermos um mercado competitivo, com competências nas companhias, nas organizações, e conseguir, onde não se acrescenta valor, robotizar ao máximo, digitalizar, para podermos então gerar capital para investir na inovação, para investir no consumidor. E fazer sem pessoas não há produção, não há distribuição, não há marcas e aos consumidores não chega nada. Muito obrigada a todos, foi um painel excelente, obrigada pelas vossas Obrigado. intervenções. Até à próxima.